Gostava de ter uma voz empreendedora mais forte. Jacqueline Silva revela-nos agora as 10 lições de empreendedorismo que não podes dispensar. Não podemos mesmo, não é? Nunca. Olá, tudo bem? O fim de semana foi empreendedora? Foi muito, tenho imensas novidades. Ai, que bom. Olha, vamos a isso. Ainda bem que voltaste a trazer também o teu livro. Sim. Fazemos já a referência, não percam este livro maravilhoso da Jacqueline Silva. Todas as conversas que vamos aqui tendo são também muito baseadas em muitas coisas que já tinhas colocado anteriormente aqui. O que é certo é que depois da tua viagem aos Estados Unidos, vieste muito mais inspirada até. Vim. E estavas a falar do fim de semana, portanto, a semana passada e ainda um bocadinho desta semana é a Semana Global do Empreendedorismo. Exatamente. Portanto, imensos eventos que aconteceram. Tudo, todos os dias, a toda a hora. E a semana passada houve um evento que foi as mulheres empreendedoras no contexto português. Foi muitíssimo interessante. Temos mulheres muito fortes, muito empreendedoras? Temos. Mas temos algumas lições que eu também trouxe dos Estados Unidos e que, comparando, é muito interessante ver que tem a ver, por exemplo, com a dimensão dos negócios. Os nossos negócios ainda são pequenos. Um bocadinho mais pequenos, não é? Envolvem outros números, envolvem outras possibilidades, mas enfim, sonhar a todas e todos é permitido. O que é certo é que tu ensinas-nos também a orientarmos da melhor maneira, não é? E a contornarmos um bocadinho as dificuldades. Esta nossa dimensão. Networking no feminino. É fundamental. Nos Estados Unidos, e tenho vários exemplos, portanto, falamos do Dia do Empreendedorismo no Feminino. Existem cerca de 3, 4 associações em Portugal que trabalham o empreendedorismo no feminino, ou seja, ainda é muito pouco face àquilo que poderá existir e face aos Estados Unidos. Claro. E o que é que eles fazem? É um exemplo muito giro. Portanto, quando eu estive lá, conheci algumas pessoas que já estavam no contexto profissional e não querem entrar muito numa ótica de associações. E então o que é que elas criaram? Criaram uma sorority, mas para mulheres que já estão a trabalhar e que ainda não estão num contexto que querem. E então o que é que elas fazem? Elas organizam essa sorority muito à semelhança daquilo que existe tanto na faculdade como no ensino secundário e juntam-se e criam muitos eventos. Sim. Ou seja, nomeadamente eventos, por exemplo, festas de Natal, festas de Halloween, para angariarem fundos e depois voltam. Exatamente. Contribuem para a comunidade, mas por outro lado elas próprias também se ajudam entre elas. Portanto, isso eu acho que é fantástico. Começa por aí, não é? Todas as mulheres que eu entrevistei, curiosamente, eu perguntava, então, mas as mulheres ajudaram, não ajudaram? E elas disseram-me, sim, todas as mulheres me ajudaram a chegar onde estou hoje, o que é fantástico. Maravilhoso. Portanto, em termos do networking, efetivamente nos Estados Unidos é algo que existe e que é muito, muito forte. Achas de qualquer maneira que aqui em Portugal poderia ainda ser muito mais? Acho que sim. Acho que ainda estamos a trabalhar um bocadinho nesse sentido, porque se pensares onde é que os negócios se fazem? Claro. É quase a porta fechada, no círculo fechado, passa um bocadinho essa ideia. E muitos eventos, não é? Portanto, é a questão, no caso dos homens, é a questão do futebol, dos almoços de negócios, o golfe, e depois nestas atividades, olha, o que é que tu achas de nós fazermos isto? Sim, parece-me bem. E depois, portanto, na reunião efetiva, é assinar o papel, ok. Já está tudo conversado. Sim. Portanto, no caso das senhoras, o que é que tu dirias? Eu acho o desporto também pode ser aplicado, obviamente. Desporto é uma ótima ideia, até porque... Fizeram uma ida às compras, neste caso. Às compras também dá. Uma bela viagem, um fim de semana. Exatamente. Existem tantas sugestões que as mulheres podem tentar fazer e organizarem-se. Muita questão da obrigação. Claro. Porque a mulher ainda tem o papel, portanto, tem que cuidar dos filhos e, claro, é um bocadinho mais difícil. Há uma ideia, só para finalizar aqui este ponto, muito interessante. Portanto, na palestra do Dia Empreendedor da Mulher, uma das pessoas que estava a apresentar o último painel foi às 5h30. Portanto, ela tinha até às 6 e ela disse, bem, eu venho apresentar o painel, é o último, ainda por cima eram muitos números para explicarmos como é que estava a situação em termos do empreendedorismo global, e ela diz assim, bem, mas já estou super estressada, porque o meu filho ligou-me agora, disse-me que estava sozinho em casa, porque o pai supostamente era para ficar com ele e não conseguiu, portanto eu tenho que sair daqui e ir a correr. Portanto, isto foi quase um desabafo e uma partilha de alguém que quer de facto mudar a sua vida e trabalhar no empreendedorismo, poderá não ter depois condições familiares que ajudem. Portanto, fica aqui um recado também para homens e, enfim, instituições familiares, para de facto todos trabalharem em conjunto para que também, obviamente, as mulheres consigam alcançar os seus objetivos na sua luta e na sua carreira, não é? Tem que existir uma equipa de família que também ajuda que tudo aconteça, não é? Isto tem a ver, de facto, com gestão no feminino. Tu dirias que as mulheres negociam de uma forma um bocadinho diferente?
existem características, e isto aqui não é dizer os homens e as mulheres, eu acho que esse contexto não faz muito sentido. Faz sentido é perceber, existem características que são eminentemente femininas e essas características devem ser transpostas e devem ser trazidas para aquilo que é a gestão. E uma das coisas é verdade e é realidade, que é o conceito do multitasking, portanto, várias tarefas ao mesmo tempo. E aí a mulher é muito boa, portanto, consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo. Isto não dizer, claro, que alguns homens também conseguirão, certamente. Mas as mulheres têm uma capacidade... A mulher terá naturalmente essa capacidade, não é? Exatamente, já é inato, não é? Portanto, é os filhos, é o marido, é a casa, portanto, é toda aquela gestão e isso faz com que, para o dia-a-dia, para criar empresas, a própria mulher também tenha essa capacidade. E não é por acaso que muitos estudos dizem que empresas, neste momento, e grandes empresas, estamos a falar de multinacionais, que têm alguns problemas relativamente a nível de gestão, vão buscar mulheres CEOs para resolver. E realmente resulta. Portanto, é muito interessante. Claro, esta característica, não é? Também, obviamente, falamos de outras características como a empatia, a diplomacia, que, enfim, obviamente, o género masculino também o terá. Mas para as próprias mulheres se valorizarem, não é? Perceberem que a intuição, a empatia, a diplomacia são muito importantes, não é? Sim, e são essas também que têm que ser características diferenciadoras, porque se, obviamente, temos características diferentes e temos que as aceitar, portanto, aquelas que são as nossas, então temos que as expor mais e fazer com que elas nos ajudem a fazer negócios de melhor forma. Claro, de melhor valor também. Avançamos para outra lição tua, work-life balance. Sim. O que é que estamos a falar? É muito giro. Houve uma entrevista com quem? Com o Ben Affleck e com a mulher, com a Jennifer Garner. E eles estavam em Hollywood e fizeram o mesmo filme, portanto têm a mesma família, não? São casados, têm o filho, quer dizer, é tudo igual. Tem vários. Exatamente. E então, no final, eles compararam, portanto, eles apontaram as perguntas todas das entrevistas e compararam. E então, acho que foi uma surpresa, e ela própria depois dá uma entrevista a explicar, acho que foi uma surpresa enorme. Porquê? Porque quando eles compararam, o que é que lhe perguntavam a ela? Sobre a família? Work-life balance. Ele nunca lhe perguntaram uma única vez. Incrível. Então ela dizia, como é que nós temos work-life balance se a ele nunca lhe perguntaram? Perguntavam-lhe era a atriz, se era gira, se não era, etc. Exatamente. E então ela trouxe um pouco isso, que é o work-life balance é para toda a gente, não é? Portanto, isto só as mulheres é que falam de work-life balance. Mas porquê? Isso acontece a vários níveis. Também no nosso país isso acontece, Jacqueline. Infelizmente, de facto, são modelos sociais que ainda estão muito incutidos. Enfim, contra nós falamos, obviamente, porque a própria imprensa também ainda perpetua muito esse tipo de entrevistas e de acontecimentos. E tem que começar entre nós, tem que começar nas nossas estruturas e na nossa comunicação social, não é? É a partir daí que depois também passa para as pessoas e as pessoas são influenciadas e só de facto ficam a conhecer esse lado da Jennifer Garner. Quem fala da Jennifer fala todas as mulheres, não é? Quer dizer, foi muito giro. E eu acho que isto é um exemplo perfeito para explicar um pouco o work-life balance, que é duas pessoas em situação semelhante, homens, mulheres, o work-life balance. Quais são as dúvidas, não é? Que as pessoas têm em relação a cada um. E são todos, não é? Quer dizer, o homem quer fazer desporto, a mulher também. A mulher quer sair com as amigas, o homem quer sair com os amigos. Quem é que divide as tarefas da casa? Quem é que trata do miúdo? Claro. Ou dos miúdos. Lá está. A partilha aí e uma relação sólida é sempre muito importante, não é? Criar uma comunidade, rapidamente, Jacqueline. Comunidade. Nas minhas entrevistas achei muito interessante. São dois pontos, que é, depois de eu fazer a entrevista, toda a gente me dizia, independentemente da conversa, comunidade. Eu nunca ouvi a palavra comunidade tantas vezes em tão pouco tempo, porque as pessoas sentem muito isso, que é, se tiverem uma comunidade que as apoie, conseguem fazer mais, porque é muito, vamos fazer algo para nós, vamos contribuir para a comunidade e tendo isto, as pessoas conseguem chegar mais longe. E aí há um sentido de comunidade ser fundamental. Eu tenho um produto, se eu tiver a minha comunidade preparada, eu consigo, à partida, vender mais, porque já tenho a minha comunidade criada. Claro. Estamos sempre muito mais em grupo e nessa comunidade acabamos naturalmente até por encontrar simbioses, não é? E a criação de outros projetos. Jacqueline, é sempre um prazer estar contigo. Obrigada, igualmente. Temos naturalmente que até nos encontrarmos mais vezes e tens que vir mais vezes aqui ter connosco, por trás também esta motivação de pôr em causa o que está a acontecer. Um grande beijinho, empreendedor. Obrigada, adeus. Estas são as dicas que deve mesmo ter em conta se deseja manter ou criar uma corrente empreendedora na sua vida. E se também deseja manter a sua boa forma, é uma figura de destaque, que tal